E no episódio de hoje, a gente vai discutir sobre um obstáculo. Você não consegue emagrecer? A culpa pode ser do seu intestino. Tá preparados para a gente começar? Vamos lá? O funcionamento do intestino é fundamental para emagrecer, né? E a maioria das pessoas, né? Aposto que você também, acha que o intestino é só para excretar, né? Só para, ó, mas não é. Você sabia que a maioria dos nutrientes, os nutrientes, os hormônios, as vitaminas, até as células de defesa são produzidas lá no intestino? Você sabia disso? Pois é. A primeira coisa que a gente vai falar aqui hoje é sobre a importância do intestino no processo de emagrecimento. Não é só o intestino funcionar bem, não é só fazer cocô todo dia que está resolvido, né? A coisa é muito além disso. E muita gente, né? A gente escuta muita gente falar que não consegue emagrecer porque não vai no banheiro. Será que isso tem a ver? Será que a gente precisa mesmo se preocupar com o funcionamento do intestino para a gente emagrecer? Vou passar a palavra para essa nutricionista maravilhosa que tem muito a agregar aqui para a gente. Ju, preciso mesmo preocupar com o meu intestino se eu quero emagrecer? Então, eu estou até com medo desse tema, porque vou pedir para você me interromper se for necessário, Lu, porque é um tema que eu acho muito relevante, porque muitas vezes a gente tenta resolver um problema lá na consequência, né? E a gente tem que ir lá na causa, porque a gente só Sim. resolve o problema se a gente identificar a causa desse problema. Então, não adianta, se eu tenho uma dor de cabeça, ficar só tomando remédio para dor de cabeça. Eu tenho que entender por que eu estou tendo aquela dor de cabeça. Né? E o intestino, ele é a causa de muitos fatores, muitos sinais e sintomas que a gente pode ter no nosso corpo, né? Inclusive a dor de cabeça e inclusive a dificuldade em perder peso, em emagrecer ou ficar naquele efeito sanfona. Né? O intestino, ele é a base. A gente fica preocupado, às vezes algumas pessoas chegam no meu consultório e falam: não, Nutri, eu vou no banheiro todo dia. A gente começa a conversar e muitas vezes a gente vai entender que esse ir ao banheiro todo dia, ele não está tendo aquele esvaziamento, ou todo dia não está tão ok, ou então ela não consegue absorver os nutrientes, porque ela vai todo dia, mas ela vai em forma de diarreia. Né? O intestino é exatamente isso que você falou, Lu. Não é só para excretar. Né? O intestino é para a gente absorver nutriente, para a gente formar células de defesa. Então, até para essa época de sistema imunológico, é muito importante que ele esteja muito ativo. E ele é para poder fazer hormônio, inclusive hormônio do bem. Então, por exemplo, muito rapidamente aqui, de forma resumida, eu vou falar uma coisa a serotonina. A serotonina é o hormônio do bem-estar. Essa serotonina, ela é produzida 90% no intestino. Então, imagina isso. 90%, se o seu intestino não está bem funcionante, ele não vai produzir a serotonina da forma que a gente gostaria que ela fosse produzida. E ela também não vai chegar no cérebro para poder fazer o efeito do bem-estar. E aí, o que a gente vai acontecer? Eu vou ficar mais nervosa, eu vou ficar mal-humorada, eu vou ficar enfesada. 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 Essa palavra não é à toa, né? Uma pessoa que não faz cocô, ela é cheia de fezes. É óbvio que ela é uma pessoa enfesada, é óbvio que ela é uma pessoa mal-humorada. Ela, além dela ter todo o desconforto, a barriga fica dura, cheia de gases, com dor, ela ainda não produz a serotonina, que vai deixar ela zen, de boa, feliz. Né? E aí a gente precisa ainda de serotonina para fazer melatonina, que é o hormônio do bem-estar. E aí esse hormônio do bem-estar é o hormônio do sono. Então, se eu não faço melatonina, eu também não durmo bem. Eu não dorme bem. E aí quem não dorme, não emagrece. Mas a gente vai falar isso de outra live, né, Lu? Vamos falar sobre isso em outra live, sim. Olha só, Ju, vamos trazer aqui um pouco para a prática. O exemplo de pessoas, assim, sabe, que passaram a se preocupar com o intestino
e emagreceram. Eu acho que eu sou uma delas, né? Eu sou uma pessoa que passei por essa transformação. Meu intestino era todo desregulado. Às vezes eu tinha sempre dor de barriga, sabe? Não podia comer. Aliás, vivia comendo tranqueiragens e tinha dor de barriga. Não é só a constipação, né? Igual a gente estava falando. Para um lado e para o outro, o intestino solto e o intestino preso. E depois meu Sim. intestino ficou muito preso, ele parou de funcionar mesmo. Mas com uma alimentação saudável, né? Eu me preocupei em comer mais fibra, tomar água, a coisa foi funcionando. Conta pra gente, assim, Ju, exemplos de pessoas que tomaram medidas e realmente conseguiram emagrecer. Melhorando o funcionamento do intestino, né? Melhorando o funcionamento do intestino. Tem, inclusive, um estudo que foi feito até por pesquisadores aqui no Brasil, que é muito interessante, que é muito fácil da gente conseguir observar a diferença. Eles pegaram um grupo de mulheres com sobrepeso ou com obesidade, e essas mulheres, elas foram divididas em dois grupos. Os dois grupos recebiam a mesma comida, então eles tinham a mesma dieta, a dieta era igual para todo mundo. Porém, o grupo do lado de cá, ele recebia um líquido com probiótico. Probióticos são bactérias boas, são bactérias que modulam o intestino. Então, o probiótico não é que ele vai soltar, nem que ele vai prender o intestino, ele vai modular, ele vai regular o intestino. Não só na parte de excreção, mas também na melhora da absorção de nutrientes para a gente poder ter mais disposição física. Ele vai melhorar a produção de vitamina para a gente também produzir melhor, né? A formação de hormônio, etc. Então, esse grupo recebeu um pool de probióticos, vários tipos de bactérias juntas, num líquido. Esse outro grupo aqui acreditava que estava recebendo a mesma coisa, só que era um placebo. Eles recebiam líquido sem nada. E eles fizeram essa dieta, não sei se foi por 3 ou 5 semanas, e o que mostrou no final? O grupo que tomou o probiótico melhorou o peso mais do que o outro grupo, melhorou o IMC, diminuiu o percentual de gordura mais do que o outro grupo. Aí você vai falar assim, nossa, então agora eu vou tomar só probiótico que eu emagreço. Lembra, eles estavam também com uma alimentação. Então, a alimentação também era uma alimentação adequada, né? A alimentação foi a base, mas o probiótico impulsionou. Porque muitas vezes a gente quer fazer um monte de coisa certa, mas a gente não dá conta. E aí, ou então a gente faz a coisa, mas a gente não vê o resultado. E aí frustra demais. Na hora que a gente tem essa modulação, na hora que a gente mapeia isso e entende o que está acontecendo, a gente consegue resolver o problema. Né? E o probiótico ajudou isso. Um outro conceito. E você deve ter um monte de paciente, né? Que chega. Tenho demais. Eu acho assim, a constipação, né? O intestino preso, principalmente para a mulher, ele é um pouco mais comum do que a diarreia. Então, eu percebo no consultório muita gente que vem com esse intestino preso. E essa questão desse intestino preso, eu acho que ele vem ali lá desde que a gente era muito menina, porque a nossa mãe, quando eu era pequena, a gente ia no shopping e fala, não pode encostar, não senta no vaso. Então, a gente já segurava. Não é? Então, a gente tem aquela questão psicológica também. Né? Então, assim, eu só faço na minha casa e tal. Agora, a gente tem uma questão, exatamente, a gente tem uma questão da correria do dia a dia, da rotina, da má alimentação. E aí, as pessoas têm uma tendência a ter esse intestino mais preso mesmo. E aí, eu observo no consultório, sei lá, eu vou te falar aqui, de cada 10 mulheres que eu atendo, eu acho que 7 têm o intestino preso. Né? E esse intestino preso, esse mau funcionamento do intestino, ele atrapalha em vários processos. Dessas 10 que chegam no consultório, 7 têm intestino preso, dessas 10, 9 querem perder peso. Né? Então, o que acontece? Eu tenho que começar a modular o intestino. Na hora que que o intestino dela começa a funcionar melhor, aquele platô, aquele muro que ela tem para perder peso, é como se ela saltasse ele e ela começasse a descer a ladeira.
né? Então, assim, é muito importante a gente cuidar da base, né? Uhum. Isso é muito importante. O probiótico, ele é praticamente para qualquer pessoa. Na verdade, até todo mundo deveria tomar um pool de bactérias. Porém, dependendo do grau de desbiose, o que é desbiose? É uma, é uma má quantidade e qualidade dessas bactérias que vivem no nosso intestino. Então, quando você não tem uma proporção adequada dessas bactérias, você tem um estado de desbiose no intestino. Dependendo desse estado de desbiose, se você tem muito mais bactéria gram-negativa, muitas vezes, quando você vem com esse probiótico, ele pode exacerbar alguns sintomas, principalmente de gases e barriga estufada. E aí vai depender também demais do probiótico que você vai tomar, porque tem alguns probióticos que vêm junto com prebiótico. E o que é prebiótico? Prebiótico é a comida que o probiótico gosta de comer. Então, o probiótico é a bactéria e o prebiótico é a comidinha que A ela gosta de comida. comer. Mas se eu tenho esse estado desbiótico, que eu estou com desbiose, e eu começo, e eu não tenho mais e eu começo a tomar um probiótico qualquer, pode ser que esse probiótico venha com um prebiótico, e se vier com esse FOS, que é o fruto-oligosacarídeos, é um probiótico que adora fermentar na nossa Ai, barriga. dá gases. Então dá muitos gases. Aí a pessoa fala assim: nossa, todo mundo toma probiótico, mas comigo o probiótico não adiantou, foi até pior. Aham. Então, Ai, eu tenho. uma coisa que poderia ser muito boa, fica muito ruim, né? Fica. Eu recebi aqui muita gente falando sobre probiótico mesmo. Recebi uma que eu me identifiquei muito. A Carol escreveu assim, que ela já tem alimentação super saudável e tem um intestino preguiçoso. E eu notei que depois de todo esse processo, né, o meu intestino ele deu aquela melhorada, né, no meu processo, virou outro. E agora, Ju, meu intestino tá preguiçoso de novo. Eu falo, Uhum. gente, mas não é possível. Eu como super bem, tenho uma tensão ali, né? E sei lá o que pode estar acontecendo. Então, eu me identifiquei com essa. Tem alguma coisa? Será que eu estou fazendo alguma coisa que eu não estou percebendo, talvez? Eu acho que isso acontece muito até quando você tem um intestino crônico, que não é bom, Uhum. cronicamente falando, né? E aí você tem toda uma melhora, que você é um exemplo disso, de melhora de qualidade, de alimentação, de estilo de vida, de tudo. E aí ele realmente melhora muito, mas ele foi ruim muitos e muitos e muitos anos. Então, no É. seu caso, eu sei que água não é um problema. Mas Uhum. normalmente a pessoa melhora a alimentação, mas ela esquece da água. Então, lá no inicinho, quando ela está muito focada e que ela fala, não, eu sei, eu tenho que comer mais fibra, eu tenho que comer mais. E aí ela fica focada na água, ela bebe água também. Mas como aquilo ainda não é um hábito enraizado, ela ainda não acostumou com aquilo, na hora que o intestino começa a melhorar, ela começa a esquecer. Então, ela para de ficar tomando aquela frequência da quantidade de água que ela precisa. Uhum. Normalmente, esse é o problema. No seu caso, Lu, que eu sei que você bebe muita água, eu acho que é uma questão muito mais de aumentar o nível de estímulo. E como você acaba sendo muito disciplinada, principalmente com relação, né, à quantidade de comida, depois dessa perda de peso enorme de 50 É, quilos, então, muitas vezes pode ser, e aí tem que ser uma análise mais individual, pode ser que você não está consumindo a quantidade de fibras necessária, né? necessário. Porque a gente tem dois tipos de fibras. A gente tem fibra solúvel e a gente tem fibra insolúvel. Todas as duas fibras, elas aumentam o bolo fecal e elas aumentam o peristaltismo do intestino, que é o movimento do É um intestino. movimento. Né? Então, quando a gente consome os alimentos que têm mais esse tipo de fibra, a gente estimula mais essa mobilidade do intestino. E quando a gente Uhum. come principalmente alimentos ricos em fibras solúveis, as fibras solúveis, além delas aumentarem esse bolo fecal e começarem a empurrar mesmo para aumentar essa questão da excreção, a fibra solúvel ela busca água. Então, ela não deixa as fezes ficarem ressecadas, sabe? Então, é muito importante a gente ter tanto a fibra solúvel, tanto a fibra insolúvel, quanto a quantidade e a frequência da água, né? Para poder Entendi. manter esse intestino ativo.
Uma outra que eu tenho aqui é sobre probiótico também, foi a Hum. Dani. Ela fala que usa probiótico caríssimo e não melhora. Porque o que que acontece? A gente tem que entender que existem vários tipos de probiótico. A gente tem trilhões de micro-organismos. E essas bactérias, elas têm funções diferentes, né? Então, Uhum. tem algumas bactérias que elas estão mais relacionadas com a média do hormônio da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, com isso, são bactérias que a gente pode entender que são boas para favorecer o emagrecimento. Tem bactéria que, às vezes, ela está mais relacionada a melhorar as células de defesa. Então, ela produz mais Uhum. macrófago, linfócitos, que E são, tem né, como a a nossa gente resposta saber? imune. Tem como a gente saber A que gente, tipo de bactéria que a gente tem no intestino? Como que é? Hoje existe, tem um exame que é até muito recente, é bem novo, as pessoas já estão, várias pesquisam sobre isso. Existe, a gente consegue analisar o DNA nosso, para a gente tentar Uhum. modular o nosso DNA, é aquela questão da epigenética, da nutrigenômica, onde a gente consegue fazer uma predisposição para emagrecimento, para alguns tipos de a gente consegue ter a mesma coisa com a bactéria do nosso intestino e conseguir entender quem que mora ali dentro. Quando a gente percebe isso, a gente consegue modular o nosso intestino de uma forma mais específica. Isso é muito, muito recente. Então, são poucos laboratórios aqui no Brasil, como tem, se eu não me engano, tem 1 ou 2 só começou a fazer. A gente tinha que mandar isso para os Estados Unidos. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela fala assim: nossa, eu paguei uma fortuna para mandar meu cocô lá para os Estados Unidos para eles avaliarem minha bactéria. É tão legal a questão do intestino que, assim, eles começaram a perceber que as pessoas obesas e com sobrepeso tinham bactérias diferentes das pessoas magras. E aí que eles começaram a Uhum. entender que isso fazia parte de uma questão que pode ser modulada para a gente realmente melhorar a obesidade, melhorar o sobrepeso, Uhum. né? Então, assim, cada dia que passa, a gente tem mais evidência, a gente tem mais estudos. As coisas começaram com ratos, obviamente. Eles pegavam experimentos de ratinhos estéreis e colocavam a microbiota de um ratinho gordo num ratinho e o outro ratinho estéreo uma microbiota de um ratinho magro. E De dava a mesma magro. comida para eles. E aí, o que recebia a microbiota do magro ficava magro. O que recebia do gordo ficava gordo. E existe isso, está na moda agora, né, da tal da microbiota de magro, a bactéria do magro. A Cris mesmo perguntou aqui. E aí, tem esse negócio mesmo da bactéria de magro? Será que a gente vai chegar nessa evolução, meu Deus? Não, existe, porque a gente sabe que as pessoas magras, elas têm populações e variedades de bactérias diferentes de pessoas obesas Uhum. dentro do nosso intestino. A gente não consegue, gente, ia ser muito fácil, ia ser maravilhoso, se a gente conseguisse pegar um comprimido e Já comesse, pensou? tomasse aquele comprimido e virasse uma microbiota de magra. Ai, que alegria. Acabou. É, Quem quer ser obeso nessa vida? Ninguém acabou. mais ia ser, né? Isso Então, assim, aí. você comprar uma microbiota do magro não existe. Mas não é um conceito totalmente errado na minha interpretação. Eu acho que a gente tem sim vários Uhum. tipos de microbiotas. A gente busca sempre a nossa melhor microbiota e a gente consegue modular a nossa microbiota. Então a gente A consegue, através da microbiota, a gente lembra. comida que a gente dá, é igual uma planta. Né? Eu vou dar um nutriente para aquela planta que ela quer, que eu quero que ela cresça. A mesma Uhum. coisa eu vou fazer com aquele tipo de bactéria. Eu vou dar a comida que ela gosta para ela Para poder que ela crescer, cresça. né? E eu não vou É dar isso a aí. comida que a outra gosta. O que a bactéria gram-negativa gosta? Adora farinha de trigo, adora junk food, adora Porcarias em geral. corante, ketchup, entendeu? A bactéria do magro, ela gosta de comida de magro mesmo, gente. Desculpa, é assim, né? Então ela gosta de Comida salada, saudável, gosta de né? Comida fruta, que faz gosta de bem. É isso aí. verdura, É isso aí. Teve uma pergunta que passou aqui, pedindo exemplos de alimentos com fibras solúveis. Eu acho que foi Um isso mesmo. alimento, um alimento, gente, que eu amo, que é para mim assim, se você for
Nutri, me fala para você escolher um alimento. Você só pode falar um, que é bom para o intestino. Eu vou falar aveia. Aveia é maravilhoso. Além de ter fibra solúvel, tem fibra insolúvel e ela tem uma fibra que chama beta-glucana, que é uma fibra que ajuda a modular o colesterol. Ela lá no nosso intestino, ela funciona como uma... a gente tem uma parte do colesterol que vai para o intestino junto com as fezes, que faz ácido biliar para poder ajudar na digestão do alimento. E esse ácido biliar fica ali no meio das fezes. Se eu tenho essa fibra solúvel ali, ela funciona como uma esponja e puxa esse ácido biliar, esse colesterol para fezes, a gente joga fora. Então, o nosso corpo ele tem que pegar lá do colesterol que a gente tem, mais colesterol para fazer ácido biliar. Então, muita gente começa a ter melhora no perfil lipídico, no exame de sangue mesmo. Lá no colesterol, ela vê diferença do colesterol ruim quando começa a consumir mais aveia de forma frequente, né, gente? Porque não adianta. A Nutri falou para eu usar a aveia. Aí usa 3 dias seguidos e esquece. Não melhorou. O pote da aveia lá. Não vai adiantar nada, né? Você está falando uma coisa que eu estou aqui pensando, né? Quando eu falo que meu intestino está meio preguiçoso e tal, acho que eu estou precisando fazer a frequência da coisa mesmo, né? Porque a gente vai esquecendo mesmo, né? Vai deixando para lá. Olha só, e é poder do hábito, né? É o hábito. Tem uma outra pergunta aqui muito importante. Eu tenho uma doença no intestino. Minha família toda tem problema de intestino. Eu nunca vou ser magra? Ai, coitada. Sabe o que eu acho? Eu acho que é a desbiose aqui, né? O intestino irritável. Tem muita... Não consigo ver. Eu consigo ver o comecinho da pergunta. Uma coisa que eu falo, mas faz um pouco de sentido, assim, a questão de a pessoa se justificar, né? Então, assim, meu intestino é ruim, da minha família toda é ruim, da minha mãe é ruim, da minha avó é ruim. E ela acostumar com aquilo e entender que aquilo é um problema inerente dela e que ela não consegue mudar. Faz um pouco de sentido porque a gente realmente imagina. Eu falo isso muito com as minhas grávidas no consultório. A gente, né, quando a gente está no útero da nossa mãe, a gente mora num ambiente praticamente completamente estéril. Então, a primeira contaminação que a gente vai ter, ainda mais se for um parto vaginal, um parto normal, é através a contaminação vai ser a microbiota da mãe. As bactérias da mãe vão vir para o filho. Então, faz um pouco de sentido quando ela fala assim, da minha mãe é ruim, a minha também é ruim. Tá vendo? Mas não é uma questão de falar assim, agora eu vou morrer com esse problema que eu nunca mais vou resolver. Não. Para você pode ser um pouco mais difícil mesmo, porque a gente tem uma tendência a manter essa microbiota nata. A gente fala muito dos primeiros 1000 anos da pessoa. Então a gente conta os 270 da gestação, mais 350 de 2 anos. Então é uma criança até 2 anos de idade, ela vai ter a microbiota dela formada, essa microbiota nata. É aquela população de bactérias que foi ali e colonizou aquele local. É claro que dependendo da comida que ela vai dar, dependendo de como ela reage ao meio ambiente, inclusive com parte emocional e estressante, ela vai reagir àquilo e ela vai ou aumentar ou diminuir algum tipo de bactéria. Mas a tendência é sempre de ter aquela microbiota nata. Por isso que é muito bom a gente tratar a microbiota de gestante e tal, porque ela já vai dar essa herança boa para o filho. E a gente sabe hoje que essas bactérias têm essa relação com a obesidade. Ninguém quer um filho que vai passar por uma adolescência com obesidade, né? Ou com uma relação à depressão, né? Ou mesmo uma falta de disposição física e tal. Então, é importante a gente preocupar por isso. Mas essa pessoa, ela não precisa ficar muito apavorada que o caminho dela, se ela modular a microbiota dela, existe todo um planejamento da gente fazer uma reinoculação de bactérias através de probiótico, através de alimentação, que vai ajudar ela muitíssimo na perda de peso. Porque é um sistema, né, gente? Nós somos um ser totalmente integrado. Então, na hora que ela começa a ter uma alimentação mais saudável, que ela começa a colocar mais fibras, que ela começa a colocar mais proteína boa, magra, na hora que ela começa a retirar aqueles outros alimentos que não fazem tão bem, e a gente começa a inocular,
Essas bactérias que começam a entrar no intestino dela, começam a gostar daquele lugar, porque ela arrumou o ambiente, né? Então pode ser um isso aí. processo que seja um pouco mais demorado, mas ele não é impossível de ser feito. E olha só, Ju, as pessoas que têm mais dificuldade, né? Um intestino preguiçoso. Eu, por exemplo, eu já tive períodos que eu ficava uma semana sem ir no banheiro. Já escutei de amiga minha que tem 10 dias que não vai no banheiro, Sim. quase morro. E muita gente usa artifícios para isso, né? Usa laxante, né? E aí, como é que é isso? Eu mesma, eu usava, na época que eu estava bem gorda, eu achava que ia salvar a minha vida tomar xenical. Ai, meu pai, eu tenho até vergonha de falar isso. Mas eu tomei mesmo, sabe? Eu tomei naquela esperança de eu comer e a gordura que estava ali na minha barriga sair no cocô. É. Mais ou É menos outra assim. coisa que E não fez diferença. é outra E posso ter é outra adoecido meu intestino mesmo, né? Sim, sim, eu acho que é outra coisa. A gente, né, nessa busca incessante aí por um peso saudável, por uma, né, para a gente perder aquela gordurinha que incomoda tanto, a gente tenta um monte de coisa. E aí eu volto a falar de novo, gente. Imagina, quem me dera se existisse um remédio que você Exato. toma e ele pega a gordura da sua barriga e faz ela sair pelo cocô. Entendeu? Não existe isso. Quem dera se existisse, né? Ai, Agora, uma realmente, fortuna, né? E a gente ainda gasta uma fortuna esse tipo de acreditando naquilo medicação, ali. sim, esse tipo de medicação, ele diminui a absorção, né, da gordura alimentar, aquela que você consome, e aí, com certeza, aí você vê mesmo nas fezes, né, as fezes com aquela gordura boiando e tal, mas não é uma coisa saudável e não é uma coisa efetiva. Né? Não é isso que vai fazer você emagrecer. Até porque, Uhum. isso você falou muito bem também, é muito mais é, é muito mais invasivo e é um desgaste para a sua microbiota, né? Você começar a usar esse tipo de Pois medicação. é. E E, aí a outra ah, coisa é o laxante, né? e a Porque o lavagem, la... Ju? Tem gente que faz lavagem. Sim, tá muito na moda, né? Eu vou falar do laxante primeiro, que eu acho. Se eu estou pensando que eu tenho que melhorar ali aquela população que mora no meu intestino, né? Se eu quero modular o meu intestino, esse laxante ele vem limpando tudo. Ele manda as bactérias boas Ele embora, as pega a ruim e a ruins boa, né? embora. Exatamente. Então, assim, é claro, gente, a gente tem que ter estratégias. A gente não pode ficar sem ir no banheiro, porque senão a gente pode ter até um fecaloma. Vai ter gente que vai parar no hospital. E Sim. isso é sério, isso é muito sério. Mas a gente não pode viver à base de laxante. Porque é uma coisa, quanto mais você usa, mais o seu intestino para de. Ele já sabe que ele não vai funcionar sozinho. Só vai saber funcionar se for com laxante. Né? E uma outra coisa, e aí é uma opinião muito minha, tá, gente? É uma opinião muito pessoal. Eu não sou a favor dessas lavagens, né? Desses Uhum. enemas que fazem de lavagem, porque qual que é a ideia, qual que é o objetivo, normalmente, de fazer essas lavagens? É dar uma limpada mesmo, porque a gente fica, às vezes, com muco, com algumas coisas grudadinhas ali naquela parede intestinal, né? E ele vem para limpar mesmo, para tirar resto de coisa que fica ali, que inclusive atrapalha as microvilosidades do intestino a absorver o nutriente e a formar hormônio. Só que Uhum. o maior problema que a gente tem, ele fica no intestino delgado, que é o intestino que fica antes, lá que ele é o mais fininho. O intestino do final é o intestino grosso. E aí, essa lavagem, ela não consegue, essa sonda, ela não consegue chegar até o intestino delgado. Então, ela só limpa o grosso. A gente tem uma sensação muito boa no início, né? No primeiro dia, porque você limpa tudo, você fica com aquela barriga sequinha, dá uma sensação enorme de bem-estar, mas é uma falsa sensação de bem-estar. Ou é uma sensação de bem-estar, não é que é falsa, porque ela é verdadeira, mas é uma sensação de bem-estar pontual. Né? Não é uma sensação de bem-estar que você está Por resolvendo um o tempo. problema, né? É aquela sensação Isso mesmo. aí. Nossa, eu tô aqui enfesada, cheia de fezes, tem 10 dias que eu não vou no banheiro, eu vou lá e faço isso. Mas não é isso que vai resolver o problema para você não ter isso de novo, entendeu? Aham.
Ó, eu vi que teve gente que perguntou da aveia, qual que era a melhor aveia. Eu uso farelo de aveia, não tô certa, Nutri? Tá mega certa. A gente tem, então vamos lá falar. A gente tem no mercado farinha de aveia, flocos finos, flocos grossos e farelo de aveia, né? O farelo de aveia é que E o tem aquela farelo. camadinha maior, né, de endosperma, ectosperma, de casquinha mesmo. E aí ele que vai fazer aquela condição lá que eu falei de absorver o colesterol e o perfil lipídico, jogar um pouco de gordura fora efetivamente, o farelo seria melhor. Agora, Uhum. quem não tem hábito, gente, ainda, que não gosta da textura, que quer uma preparação mais lisinha, começa usando a farinha, começa usando os flocos finos, você acha que a textura vai ficar mais fina. Porque, às vezes, eu vi uma pessoa perguntando assim, qual que é o melhor jeito de usar aveia? Né? A gente pode usar aveia no É, iogurte, a eu vi gente pode também. usar a aveia em cima da fruta, a gente pode bater a aveia numa vitamina, a gente pode fazer que eu amo de paixão, meus pacientes sabem que eu até salivo na hora que eu vou dar a receita, que é o mingau de aveia, Ai, sabe? céu. Ó, Então, concura aqui em casa, ainda mais nesse é, frio, é maravilhoso. é. Ô, A gente Julieta, consegue fazer bolo, é. cookies, um monte de coisa. Ai, Então, às tem vezes, você está uma. comendo aveia e nem vê. Gente, tem uma receita de pão de aveia no meu feed que vocês vão experimentar e depois me contam. É maravilhoso. E, Ju, eu tinha muito medo da aveia no meu processo de emagrecimento. Eu tinha muito medo de usá-la porque ela era carbo. Olha para você ver. Aham, aham. E vinha com aquele peso, né, da palavra. Porque sim, o Uhum, alimento tem carbo, mas é uma coisa que faz um bem tremendo, né? Existe uhum. uma quantidade segura de aveia que a gente pode usar por dia? Olha, eu acho, até para a gente ter essa melhora no perfil lipídico, 2 colheres de sopa seria uma quantidade que você consegue o benefício, né? Sem se preocupar de estar, nossa, eu tô comendo mais carbo do que eu deveria, tô saindo da dieta, é isso que não vai deixar eu emagrecer, entendeu? E a gente pode brincar também, não só com a aveia, a gente pode usar linhaça, a gente pode usar a Farinha de chia, linhaça, né? farinha de linhaça, porque aí ela vai ter menos carbo e ela vai ter também uma fibra muito interessante, a fibra solúvel, a fibra insolúvel, a linhaça ainda tem o ômega 3. Então, assim, a gente consegue, através da alimentação, dar vários estímulos diferentes para esse intestino funcionar melhor. Isso é muito Ótimo, importante, né? ótimo. Vamos, então, ótimo que eu chegou na parte que eu queria. Temos Uhum, problema de intestino e queremos uhum, emagrecer. Então, aham. o que a gente pode fazer? Vamos lá, vamos tentar listar algumas coisas mais importantes. Primeira coisa, eu preciso beber água. Se eu te der muita fibra e você não beber água, ao invés da fibra modular seu intestino e fazer com que ele funcione melhor, ela vai te entupir, né? Eu vou mostrar aqui rapidinho. Não sei se vocês vão conseguir ver. Quando você não bebe água, o seu cocô fica assim, ó. É um cocô de Peladinho. cabritinho. É. Então, mesmo que você evacue até todos os dias, se ele estiver assim, ó, Não é provavelmente está bom. faltando água. Está faltando água e está faltando fibra, tá? Aí, quando ele começa a ficar assim, ele vem para um estágio um pouco melhor, mas ele ainda está muito durinho, né? Cheio de pelotinha unidas. Aqui ele começa Uhum. a melhorar, a gente tem o formato banana, que é o melhor de todos. Então, a gente tem que buscar esse cocô, tá, gente? Esse é o ideal da vida. Entendi. E esses aqui também, ó, aí a gente já tem aquele estado indo para uma diarreia, onde a gente não Indo consegue para uma absorver diarreia. o nutriente, a gente não consegue formar hormônio, né? Então, assim, não adianta só comer fibra. A gente primeiro tem que beber água. Tem que tomar água. Segundo, comer comida de verdade. Descasque mais, desembale menos. Parar de ficar comendo só pão com salame, com macarrão, com mostarda, ketchup, entendeu? Vamos comer batata, vamos comer banana, vamos comer mamão, vamos comer chuchu. Gente, chuchu tem quase nada de caloria, bactéria boa ama chuchu, chuchu é ótimo para o intestino. Então vamos comer Tá vendo? verdura, entendeu?
Vamos comer fibra, aí vamos colocar fibra sim. Então vamos colocar aí chia. A gente não precisa ficar comprando fibra pronta em farmácia. A gente pode comer a fibra do alimento, né? Vamos comer fibra da aveia, vamos comer fibra da linhaça, vamos comer fibra da chia, do Isso aí. psyllium, das verduras cruas, né? Aí eu tava falando, e aí a gente pode pensar sim em usar um pool de probióticos e tal. A Euridiane, eu vi, eu Aham. acho que ela perguntou alguma coisa aqui com relação a enzimas digestivas. As enzimas Perguntou digestivas, sim, deixa eu voltar lá. As elas vão atuar superenzimas mais digestivas são aconselháveis para para ajudar no quem tem processo de absorção? má digestão, né? Ou para quem faz o uso de algum prazol, que diminui aquela acidez, e aí com isso prejudica um pouco a digestão de proteína, principalmente. Que aí essas enzimas podem ajudar sim, porque o bolo alimentar ele vai chegar mais quebradinho mesmo ali no intestino, Uhum. e aí ele não fica ali fermentando com bactéria gram-negativa nem nada. Então ele consegue sim melhorar pelo processo de digestão. Né? Se for a macromolécula grande, aí ela realmente pode aumentar o número de bactérias gram-negativas. O que você ia falar de Ótimo. dica, Uma Lu? dica que eu adoro dar é uma dica que eu adoro dar é para as pessoas abandonarem o laxante de vez, né? Porque é muito perigoso essa automedicação, essa coisa toda, né? Então, uma coisa que eu faço é tomar um copo de água morna de manhã, quando eu acordo. E às vezes põe um Uhum, limãozinho nela mesmo, que aquilo uhum, ali acorda o meu corpo, acorda o meu intestino, me ajuda de verdade, sabe? uhum, A ir no banheiro com a frequência que eu quero e ir até as fezes do jeito que eu quero, né? Depois dessa uhum. foto aí, daqui a pouco eu tô tirando foto do cocô e te mandando para ver se tá do jeito que você tá. Porque, né, a gente está buscando é isso aí mesmo. Outra coisa que você me ensinou, Ju, que me ajudou muito também, foi colocar é, ameixa à noite no copo de água e no dia Aham, seguinte tomar uhum, aquela água, né? uhum, Coisa simples. Ó, a uhum. Grace está falando que usa o abacate puro, que ele é um laxante para ela. Inclusive, tem uma outra pergunta que fala sobre o café. Se tem a ver o café soltar o intestino da pessoa. Foi a Babi que me mandou isso. Ela falou, toda vez que eu tomo café, eu vou direto para o Isso. banheiro. Eu falei, ai, que É, delícia. o café tem ácido clorogênico, né? O ácido clorogênico ele pode soltar E assim ela para queria algumas saber se faz pessoas. mal, que ela fica com medo de tomar o café. Não, ela não pode ter diarreia, né? Mas se simplesmente der aquele estímulo para Funciona poder ir no normal, né? banheiro, não tem problema. A água morna, ela é muito interessante, virou um modismo aí, uma época, até hoje tem, né? Do shot e tal. Para quem realmente tem intestino preso, eu entendo que essa água morna ela é mais vasodilatadora mesmo. Então, ela aumenta aquele transporte, né? Para a célula-alvo, tanto transporte de nutrientes como oxigênio e ajuda sim a estimular. O limão, pela acidez, ele estimula a liberação de enzimas pancreáticas, biliares, que pode ajudar Uhum. também nessa digestão principalmente de gorduras e de proteínas. E aí, intestino, sabe? A Então, água de ótimo, né? linhaça também, Lu. A água de linhaça também é Água muito de legal. linhaça. Igual você faz com a ameixa, você pode deixar um copo de água, ou meio copo de água, com uma colher de sopa de semente de linhaça. Deixa à noite. No outro dia de manhã, essa linhaça vai ter dado uma babinha, igual o quiabo da baba. Eu acho até Aham. bom, porque na hora que você toma assim, ó, desce goela abaixo, você nem vê. Então, ela é muito interessante. E para quem tem intestino crônico, preso, é importante que seja realmente vários tipos de estímulos juntos. Ou, um dia eu uso água de linhaça, no outro dia eu uso água a da ameixa. Beterraba cozida costuma também ajudar muito. Aham. Variar. Quem conhece, sim, quem conhece trigo em grão, que é um grão de trigo, não é aquele triguilho que a gente faz quibe, é um que a gente cozinha como se fosse um arroz, mas ele é Vou mais fazer aqui. firminho. Ele é muito bom para o intestino. Uma vez eu passei, e eu aprendi isso com uma paciente, porque eu passei uma receita de uma salada para ela que tinha isso. E ela falou que todo dia ela comia, e ela tem um intestino crônico, muito, muito crônico. Ela luta com esse intestino há 20 anos.
E aí Uhum. ela falou, Júnior, eu comecei a comer essa salada todo dia, porque todo dia eu comia essa salada, meu intestino funcionava. Eu falei, eu não posso viver sem essa salada mais. E aí ela percebeu que não era a salada em si, era o trigo. Então o que que Era ela o faz? trigo. É uma coisa que ela colocou para ela descobriu e ela faz isso. Ela cozinha esse grãozinho só na água, sem nenhum tempero, e ela deixa ele cozido na geladeira. Então ela toma ele com iogurte, ela joga ele por cima da fruta, ele virou tipo uma Aham. granola dela. Não, E super maravilhoso. funcionou, Eu uso sabe? o psyllium também, maravilhoso. Coloco no iogurte, porque o gosto dele não é muito gostoso, né? Aliás, não é Não, nada é. gostoso. Mas Nem você tem gosto de. misturando ali no É. iogurte, tudo, dá para tomar. E, gente, tem a receitinha do Minguê da Lu, que faz um sucesso no movimento Change. E que para quem tem medo da aveia, né, de estar exagerando no carbo, eu faço com a farinha de linhaça o mingau. Eu coloco Uhum. 2 colheres, às vezes uma, às vezes duas, depende da minha fome. Coloco leite, coloco um pouquinho de psyllium, canela nesse frio e ó, ajuda que é uma beleza o intestino. Me ajuda Uhum. demais da conta. Ó, Uhum. tem uma pergunta aqui da Cris. Uma questão alérgica pode dificultar o funcionamento do intestino, Ju? Aqui, eu adorei essa pergunta, Cris. Sabe por quê? Cada dia que passa, eu consigo perceber e entender melhor que vários tipos de alergia começam lá no intestino, tá? Então, não é a questão Olha aí. alérgica que atrapalha o intestino. É o intestino que é um gatilho para aumentar o processo alérgico. Por quê? O nosso intestino tem umas junções que chama Taik junctions. E essas junções que fazem a permeabilidade seletiva, né, dessa mucosa da microbiota do nosso intestino. Algumas coisas podem sair, outras não podem. O intestino escolhe, essa membrana escolhe. Quando a gente tem um estado desbiótico, que a gente tem uma alteração nessa população de bactérias, essas taques junctions se abrem. E aí macromoléculas vão para a sua circulação sistêmica. É o que a gente chama de intestino Olha. vazado ou leaky gut. Né? E aí, são vários mini processos inflamatórios subclínicos que vão estimulando várias reações imunes no nosso corpo, principalmente alergia de vias respiratórias. Então, todas as ites aqui, sinusite, otite, tudo Rinite. dessas ites, rinite, demais, e dermatite, aquela dermatite que você não entende de onde que vem, uma dermatite atópica. Olha. Quando você melhora o seu intestino, na hora que você fecha essas tight junctions, você para de ter alergia. É impressionante. Ô, Ju, olha o que eu tô pensando. Você lembra como eu era toda de alergia? Sim, Quando eu estava sim. bem gorda, inteira de alergia, nunca E ninguém nunca mais você descobriu. teve nada. Olha aí. Olha E quanta nunca coisa a mais gente você teve aprendeu nada. hoje, gente. Exatamente. Nossa Senhora, adorei, adorei. É, é. Ah, gente, que bom. Olha isso, eu acabei de pensar nisso. E Não é? coincidentemente, foi a época que eu estava comendo, comecei a comer saudável. Foi a época que eu estava ali de olho, né, tomando mais água, me exercitando, descascando mais ao invés de abrir pacote. E eu melhorei, Sim. nunca mais tive nada. Tá Não vendo? é? Como que é a Tá vendo? alimentação, o intestino. Olha o intestino aí. Olha o Tá intestino vendo? aí. E Ô, aí, Lu, e aí gente, eu te falo só uma coisa. ah, Você, na hora que você não tem processo alérgico, na hora que você está bem disposta, na hora que você está dormindo bem, na hora que você não está enfesada, você não consegue ficar muito mais focada numa dieta saudável? Você não tem muito mais estímulo, muito né? Então não é mais. muito mais fácil para emagrecer? Exatamente. Olha a base do intestino, né? Então, olha como que é lindo esse processo do nosso metabolismo. Porque é uma coisa boa que puxa a outra coisa boa. É um intestino bom, funcionante, que produz hormônios do bem, Sistema, né, Ju? que faz uma absorção melhor. Então, você tem mais absorção. Às vezes, você até come super bem, igual alguém falou aí. Mas ela não consegue absorver. Então, ela não tem, é uma pessoa que às vezes não tem muita disposição física, né? Fica Uhum. mais fadigada sempre, a concentração não é boa. E aí, quando a gente modula isso e o intestino começa a funcionar, a pessoa fica mais disposta. Então, a pessoa começa a fazer mais atividade física. E aí, ela faz mais atividade física, ela dorme melhor também. Aí, ela come Uma melhor. coisa Aí, o atrás da intestino outra. funciona melhor. E aí, vira um ciclo
virtuoso, né? Virtuoso. A gente para de fazer aquele ciclo vicioso para fazer o virtuoso, né? Então, isso é o que a gente quer na nossa vida, né? Isso é o que a gente quer. E é o que a gente quer ensinar no nosso movimento Change. Porque não é só uma coisa que você tem que fazer para você emagrecer. Você tem que saber várias coisas. E dependendo da pessoa, às vezes você tem que identificar mesmo o que é aquilo que está pior, no seu caso. Né? Às vezes, o intestino pode ser uma das coisas. Né? Não é só ele sozinho. Sucesso! Gente, um beijo. Tá? Beijo! Tchau, Ju. Obrigada. Tchau, obrigada, Lu. Beijo, turma.